Amém, irmãos? Então a Bíblia diz coisas ao nosso respeito. Amém? E por que é importante entender aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, irmãos? Para que a nossa fé seja fortalecida. Amém? Para que a nossa esperança seja fortalecida. Se a Bíblia não dissesse que Jesus está voltando em glória, como que você teria esperança? Amém? É ou não é verdade? Se a Bíblia não dissesse claramente que Jesus está aguardando o desfecho para que volte em busca da sua igreja, ao encontro com a sua igreja, como que você teria expectativa, esperança a respeito disso? A sua fé, por ora, irmãos, precisa ser fortalecida a respeito das coisas que Deus disse ao nosso respeito. Amém? E aonde que nós encontramos o que Deus diz a nosso respeito, irmãos? Na sua palavra. Amém? Aquilo que Deus pensa sobre nós, aquilo que Deus quer a nosso respeito está na palavra de Deus. Amém? E o intuito da mensagem de hoje é nós abordarmos algumas dessas coisas. Bem simples, amém, irmãos? A Bíblia diz muitas coisas ao nosso respeito, né? Então eu quero abordar só algumas delas. Por que nós precisamos ter esse entendimento primeiramente, irmãos? Quando você se achega a Jesus Cristo, você precisa entender algumas coisas. Primeiramente, é necessário saber quem Deus é. Amém? Repita assim comigo, é necessário saber quem Deus é. Como que a gente sabe o que Deus é, irmãos? Quem Deus é? Simples. Deus disse coisas ao seu respeito. Deus disse coisas sobre si mesmo. Deus revelou coisas ao seu respeito. Amém? Sejam nas coisas criadas, na criação, amém? A gente consegue ver a obra e a glória de Deus na criação, amém? E seja também no Evangelho, através da pessoa de Cristo, através do reino de Deus. Ele diz coisas ao seu respeito. E por que nós precisamos entender o que Deus diz a seu respeito, irmãos? Sobre si mesmo. Para que a nossa mente não tenha o interesse de projetar coisas a respeito de Deus. É importante saber quem Deus é, irmãos, o que Ele disse, a sua revelação, porque muitas vezes nós criamos em nossa cabeça opiniões a respeito de Deus, desejos a respeito de Deus, né? Intenções, achismos a respeito de Deus, que muitas vezes não condizem com aquilo que Ele disse sobre si mesmo. Nós precisamos conhecer Deus, irmãos, e Deus quer ser conhecido. Amém? Deus quer ser achado por você, Deus quer ser conhecido por você, Deus quer que você cresça no conhecimento dEle, porque é importantíssimo para a sua vida. Você precisa saber quem Deus é, e nós precisamos entender quem Deus é a partir daquilo que Ele disse sobre si mesmo, que é importantíssimo. Nós pregamos aqui, eu acho que há uns 2, 3 meses, irmãos, a respeito de afirmações que Jesus fez sobre si mesmo. Ele disse, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o pastor, quem lembra? Amém? Ele disse coisas sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre quem ele era, de onde ele tinha vindo. Por quê, irmãos? Para que a gente não crie opiniões a respeito de quem Deus é. Amém? Ele diz quem ele é. E a partir do que ele disse, nós o conhecemos. Nós também, irmãos, precisamos saber quem nós somos. Amém? E a nossa vida é dividida em 2 estágios. Você sabe muito bem disso. Nós estamos falando disso nas quintas-feiras. Você era alguém antes de Cristo e alguém depois de Cristo. Antes de Cristo, você precisa entender quem você era antes. Você precisa entender o seu pecado, a sua necessidade de salvação. Amém? A forma como você estava caminhando e que estava te levando ao inferno. Você precisa saber disso. E você precisa também saber que, a partir do momento em que você entrega a sua vida a Jesus, é uma nova história, é uma nova realidade, é um novo amor. Amém? São novas coisas, é uma nova vida, é uma nova herança. Amém? Nós somos herdeiros de Deus, filhos de Deus, herdeiros das promessas, povo escolhido, santo, separado por Deus. É importante então saber quem nós somos a partir de Cristo também. Amém, irmãos? Para que a nossa realidade, o nosso entendimento, irmãos, seja moldado sobre aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Nós estamos aqui no culto dos reconciliadores. Amém? E nós lemos aqui no começo, no primeiro culto, irmãos, no domingo passado, eu li com vocês 2 Coríntios no capítulo 5, em que Paulo diz que nós recebemos uma mensagem de reconciliação. Amém? Nós somos reconciliadores. Por quê, irmãos? Porque Deus, através de Cristo, ele diz, reconciliou o mundo consigo mesmo. Nós somos reconciliados com Deus a partir do que Cristo fez por nós. Amém? E como reconciliadores, irmãos, como reconciliados, Deus diz coisas ao nosso respeito que nós precisamos viver, nós precisamos entender, amém? Para que a nossa caminhada seja frutífera, seja uma caminhada de fé, de esperança, de coragem,
de amor a Deus, de amor ao próximo. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Quando você entende quem Deus é, irmãos, quando você entende quem você era antes e quem você é agora, amém? A união dessas duas coisas, irmãos, desses entendimentos, fortalece a sua fé, torna a sua fé transformadora, amém? Você passa a viver uma fé em Deus que te transforma, que não é apenas uma crendice, que não é apenas acreditar em algo que te disseram. Quando você passa a crer em Deus desta forma, irmãos, essa fé ela te transforma por dentro. Ela muda a tua história, ela muda os teus entendimentos a respeito das coisas. Você começa a sentir em seu coração, em sua vida, que as coisas estão vindo à tona. Que o seu ser parece que está saindo pela boca. As coisas que você tinha dentro do seu coração parece que estão sendo tiradas debaixo do tapete e você não consegue mais viver da forma como vivia antes. Amém? Quem já experimentou isso, irmãos? Amém? É só desta forma que nós entendemos que a fé nos transforma. Então eu quero dizer 3 coisas aqui, irmãos, a respeito do que Deus diz sobre nós. A primeira, abra comigo em João, no capítulo 16. João 16. Amém? Primeira coisa que nós vamos ver nessa noite, irmãos, que o Senhor Jesus falou sobre nós. Amém? Ele diz assim, João 16, verso 33. Ele diz assim: eu lhes falei isso tudo para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Repita comigo, bom ânimo. Pois eu venci o mundo, Jesus diz. Amém? Ele está dizendo que nós precisamos nos animar, ter bom ânimo, ter esperança, ter expectativa, independente das dificuldades, independente das circunstâncias. Por quê, irmãos? Porque Ele venceu o mundo. Amém? Irmãos, Jesus aqui está nos seus últimos momentos. É uma caminhada até a cruz. O livro de João, ele foca principalmente nos últimos momentos, irmãos, de Jesus, nas últimas palavras, nas suas últimas reuniões com os discípulos. O livro de João, o Evangelho de João, foca na entrada em Jerusalém. No domingo, né? Que é no domingo que ele entra, saudado, as pessoas gritando Hosana, né? Recebendo Jesus com expectativa, né? Então, o livro de João, o Evangelho de João, trata dessa proximidade, dos últimos dias de Jesus. Então, irmãos, aqui nós temos o Cristo antes da cruz. Ele está ensinando, ele está exortando, mas a Bíblia também mostra que Jesus está orando pelos seus discípulos. E nas suas orações, irmãos, e nos seus ensinos, ele também tem conforto. Ele também tem descanso, como a gente viu nesse texto que é tão famoso, né? Ele diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Alegrem-se, animem-se, independente das dificuldades. Amém, irmãos? Jesus está confortando os seus discípulos. O que ele está querendo dizer com isso, irmãos? Tende bom ânimo, que mesmo num contexto de dificuldade na sua vida, de aflição, de perseguição, quem sabe de necessidades, quem sabe de vergonha, irmãos, quem sabe de guerras, mesmo em meio a tudo isso nós podemos ter paz. É o que ele diz no início do verso 33. Ele diz, eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Amém? Para que vocês tenham paz em mim. Depois de dizer isso, ele diz, porque no mundo vocês terão aflições. Eu estou dizendo todas as coisas que eu disse para vocês desde o início, para que vocês tenham paz em mim. Amém? A paz é um lugar, irmãos. Que lugar é esse? Jesus. Amém? Mesmo num contexto de guerra, de perseguição, de fome, de crise financeira, de dificuldade, de doença, de qualquer que seja a aflição do dia a dia, irmãos, você pode ter paz em Cristo. A paz é um lugar, a paz é uma pessoa, em nome de Jesus. Amém, irmãos?
Reparem no texto, ele diz: paz em mim. A nossa paz, irmãos, está alicerçada em Cristo. Ele é a nossa coluna, Ele é a nossa pedra angular, Ele é o nosso esteio, é nele quem nós firmamos os nossos pés, é nele em que nós construímos a nossa casinha, irmãos. Amém? É em Jesus Cristo, irmãos, a nossa coluna, a nossa rocha, que nós estamos alicerçados. A pessoa de Cristo é importantíssima, irmãos. Você apoia a sua fé em Cristo para não precisar se apoiar em circunstâncias. Você apoia a sua fé em Cristo para não precisar se apoiar nas suas emoções. Não é a respeito do que o pastor diz sobre você, irmãos. Porque eu sou falho, eu sou pecador, eu posso morrer daqui a pouco. A sua fé está em Jesus. Amém? Em Jesus, naquele que era, naquele que é e será para todo sempre, aquele que não muda. Amém? Aquele que é o princípio, irmãos, o início de todas as coisas, e aquele que é o fim, aquele que vem para nos buscar em glória, aquele que venceu o mundo. Repare, irmãos, ele diz: porque eu venci o mundo. Antes da cruz ele está dizendo isso. Ele está nos seus últimos momentos com os seus discípulos, antes de ter sido crucificado, de morrer e de ressuscitar. Ele já estava dizendo: eu venci o mundo. Tentaram me matar, tentaram me perseguir, tentaram zombar de mim, tentaram me prender, mas eu venci tudo isso. Tentaram me calar, me chamaram de herege, disseram que eu tinha parte com um demônio, mas eu venci. Eu provei na minha pele as tentações. Satanás me tentou no deserto, o Espírito Santo me levou até lá, eu fui tentado em todas as coisas, mas não pequei, porque eu venci o mundo. Amém, irmãos? A sua fé está apoiada em alguém que venceu, em alguém que é vencedor. O crente é vencedor por natureza, irmãos. E eu não estou falando de vitórias pessoais, de vitórias neste mundo. Eu estou falando que a maior vitória já foi dada a você, a vida eterna. Acesso à presença de Deus, a graça, o amor e a misericórdia do Pai que te transformou, que te salvou, que te trouxe até aqui. Amém? A sua fé está apoiada em alguém que venceu, irmãos, não alguém que é derrotado. Ele diz: vocês precisam ter bom ânimo, porque a paz, a minha paz eu vos dei. As pessoas neste mundo perdem o ânimo, perdem o vigor, perdem a expectativa por qualquer coisa, irmãos. Eu gosto muito de futebol. Quando o Inter perde, eu fico triste. Eu fico preocupado, eu fico nervoso, porque eu gosto. E o Inter está perdendo demais, né, João? Perde demais, mas a minha fé não está apoiada nisso. Amém? Eu fico nervoso um tempo lá, discuto com os amigos, mas vai embora, passa. Amém? Porque o Inter não vai durar para sempre, mas Jesus Cristo vai. Amém? A nossa fé está em alguém que venceu, irmãos. Mesmo quando a gente está vivendo uma aparente derrota do ponto de vista humano. Porque os homens olham para as circunstâncias e para as situações, inclusive é feito isso dentro da igreja muitas vezes, irmãos, e infelizmente. A gente olha para um irmãozinho que está com dificuldade e a gente diz: ele está endemoniado porque ele está passando por dificuldade. Deus não vê o homem como o homem vê. Amém? Deus não vê como o homem vê, meu irmão. Muitas vezes, do ponto de vista humano, nós estamos derrotados. Se você for perguntar para as pessoas aí fora, irmãos, que detestam o evangelho, que não gostam de crente, eles dizem assim: esse é o bando de derrotado, estão lá dentro da igreja dando dinheiro para a igreja, né? Daí dizem assim: esses caras aí já estão perdidos, que loucura, estão sendo manipulados. Do ponto de vista humano, irmãos, nós somos derrotados. Crente é careta, vai lá para a igreja e não pode fazer nada, né? Do ponto de vista humano, nós fomos derrotados. Mas quando você entende, irmãos, o que a Bíblia diz ao nosso respeito, você entende que na cruz Cristo venceu todas as coisas. Aqueles, irmãos,
que pensam hoje que os crentes são derrotados, um dia terão que vê-los em glória com o Senhor. Mas nós não vivemos de revanchismo, irmãos. Nós não vivemos de vingança. Amém? Por mais que as pessoas olhem para nós desta forma, nós somos reconciliadores. Nós mostramos a cruz de Cristo e dizemos: tem espaço para vocês. O Mestre está chamando para o casamento, para o banquete. Venha participar. Seja um derrotado como nós. Amém? Amém, irmãos? A segunda coisa, irmãos, que a Bíblia diz ao nosso respeito. Gostaria que você abrisse comigo em Gálatas, no capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Amém? A Bíblia nos diz assim, irmãos, no verso 9. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Repita comigo: fazer o bem. Porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Amém? A primeira palavra: eu venci o mundo, Jesus diz, então tende bom ânimo. A segunda palavra: façam o bem. Fazer o bem sem olhar a quem, como diz um ditado popular. Amém, irmãos? O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Ele está instruindo a fazer o bem. Se ele está dando uma instrução, uma orientação, se ele está ensinando a respeito disso, é porque, irmãos, nós não só devemos, mas também podemos fazer. Amém? Você olha para coisas como essa, irmãos, de fazer o bem ao próximo, de ser generoso, de compartilhar, e você diz: isto é só um mandamento. Não é só um mandamento. Se a Bíblia ensina que você deve fazer o bem, é porque você pode fazer. Eu vou repetir. Se a Bíblia ensina que você deve fazer o bem, amém? É porque você também pode fazer. Você pode fazer. Jesus Cristo te capacitou para fazer. Nós associamos muitas vezes, irmãos, o fazer o bem só com questões financeiras e materiais. Na maioria das vezes é assim. Mas você pode orar. Você pode orar, você pode orar por cura, você pode orar por libertação, você pode dar um abraço, você pode confortar com a paz que você recebeu de Cristo. Você pode. Amém? Você pode, a partir das suas dores que foram saradas em Cristo, curar outras pessoas. Você pode. Você pode ser um instrumento, você pode ser um vaso de honra que carrega um tesouro muito grande, irmãos, para fazer o bem ao próximo. Você foi reconciliado com Deus para reconciliar. Você recebeu uma palavra de reconciliação. Você tem uma palavra poderosa. Você também pode fazer o bem. Amém? Nós recebemos capacitação em Cristo, irmãos, para as boas obras, para fazer obras de caridade, de amor, de disposição. Muitas vezes fazer o bem não é só dar dinheiro, não é só dar comida, nós fazemos isso, é bênção, mas muitas vezes também pode ser dispor de tempo. Muitas vezes pode ser dispor da sua vida, de momentos em que você separou daqui a pouco para ter lazer e apareceu a dificuldade do próximo na sua frente, você diz: eu vou abrir mão do meu lazer merecido e vou ajudar. Eu vou fazer o bem. De momentos em que você diz assim: mas eu já estou com tantos problemas, os meus problemas já estão me consumindo. E Deus está dizendo: sim, vai e pegue o problema do próximo.
Carregue a cruz do próximo. Faça o bem do próximo. Mas aí você diz: Senhor, os meus problemas já são tão grandes. Sim, eu quero te dar mais. Nós estamos, irmãos, vivendo dias em que a igreja está dentro da igreja, preocupada em reter de Deus, em ter de Deus, em buscar de Deus aquilo que é conveniente, aquilo que é bom para mim. Em reter de Deus e das coisas de Deus aquilo que é conveniente para a minha existência, aquilo que vai sarar somente a minha dor, a minha ferida. E o leproso que está do lado, a gente passa de longe e diz: está com mau cheiro, está fedendo, não vou me comunicar, não vou compartilhar, não vou ter comunhão com ele, porque ele está cheio de problemas e eu não quero problemas para mim, eu não quero negatividade. Né, João? Você encontra, irmãos, várias coisas disso na internet. Eu de vez em quando abro algumas coisas assim, aquelas frases de efeito, né, irmãos, com fundo assim: afaste da sua vida as pessoas que trazem negatividade. Enquanto a Bíblia está dizendo: vá até eles. Lá em Marcos, a Bíblia fala, irmãos, que Jesus atravessou para uma cidade e ele encontrou um homem que estava tomado por uma legião de demônios. A cidade conhecia, toda a cidade conhecia o cara, porque ele fazia mal para todo mundo, ele estava endemoniado, então ele se martirizava, ele se machucava os outros, corria atrás das pessoas enlouquecido. Quando Jesus entra na cidade, esse homem endemoniado vem até ele, os demônios se prostram diante de Jesus e dizem: o que você quer aqui, Nazareno? E Jesus disse: sai deste homem. E os espíritos imundos entram nos porcos e saem, vão embora. O que acontece, irmãos? Aquele homem diante de Jesus, ele foi salvo. Amém? Ele passou a crer em Jesus por causa daquele milagre, daquela libertação. E ele, tão empolgado com aquilo, por ter conhecido o Mestre, por ter conhecido o Messias, ele disse: Senhor, eu vou contigo para onde o Senhor for. O que Jesus disse para ele? Vai para a tua casa e prega para eles. Pense só, irmãos, aquele homem estava incomodando todo mundo na cidade. Era um fardo para todo mundo na cidade. Era endemoniado, fazia coisas terríveis, a cidade não aguentava mais ele. Quando ele é liberto e poderia oferecer alguma coisa, ele queria ir com Jesus. E Jesus disse para ele: não. Vai atrás do problema dos outros agora. Vai levar a reconciliação para os outros, para a sua casa, para aqueles que te aturaram todo este tempo enquanto tu vivia endemoniado. Vai fazer o bem. Faça o bem. Lembre-se da parábola do bom samaritano, irmãos. A Bíblia diz que o sacerdote passou pelo cara que estava meio morto, passou longe. O sacerdote eram os pastores da época, eram os ministros de Deus. Eram aqueles que tinham acesso à lei, aqueles que pregavam, aqueles que faziam sacrifício. Esse cara passa por um cara que está com problema e ele passa de longe, ele ignora. Então a Bíblia diz que vem o levita, responsável pelo templo, pela organização do templo. Eles serviam no templo, viviam só do templo. Ele também passa de longe. Até que vem um samaritano, Jesus diz. Um miserável. Um cara samaritano, irmãos, eles eram subjugados pelos judeus. Eles eram ignorados pelos judeus. Eles eram considerados uma raça inferior, uma raça medíocre. Esse cara para ajudar. Esse cara para fazer o bem, enquanto a religião passou de longe, porque estava apenas se servindo de Deus, e não estava servindo os filhos de Deus. Amém? Você, irmãos, como filho, tem direito a todos os benefícios de Deus, Pai. Amém? Mas você também tem deveres. Você também tem uma missão. Você também foi chamado para um propósito. Se você está passando de largo nos problemas alheios, saiba de uma coisa: meu irmão, você precisa se converter.
Se você ainda está tratando o problema leigo, irmãos, como coisas que você não quer tomar para si, coisas que você não quer ajudar, coisas que você decidiu ignorar porque você está fazendo tantas outras coisas na sua vida, saiba de uma coisa: você não está agindo como bom samaritano. Você está agindo como o pessoal da religião, vivendo dentro da igreja, mas não sendo igreja. Sabe o significado da palavra igreja, irmãos, no Novo Testamento? Eclésia, chamados para fora. Chamados para fora. Amém? Nós abarrotamos as nossas igrejas de pessoas que não têm capacidade de ser igreja em lugar nenhum. Não saem da igreja. Só são igreja quando passam da porta para dentro. Quando vão da porta para fora, não são nada. São crente e agente secreto, como a gente brincava antigamente. O crente e agente secreto, irmãos, era o crente que estava sempre escondido. Ele estava camuflado, disfarçado. Tu é crente? Meu Deus, descobri agora que tu é crente. Descobri agora, nem sabia. Daí a pessoa diz: não, mas nem eu sabia. Façamos o bem, irmãos. Todos nós podemos e devemos e temos algo a oferecer. Amém, irmãos? Você diz assim: mas pastor, eu não tenho capacidade de falar como o Senhor fala. Irmãos, misericórdia. Misericórdia. Eu sou gago, fanho, irmãos. Tem que ficar aprendendo a respiração aqui para falar com vocês. A camisa está estourando. Misericórdia, irmãos. Nós somos vasos de barro. Nós somos vasos na mão do oleiro. Ele nos capacitou para fazer. Talvez tenha coisas que você pode fazer que eu não consiga. É por isso que nós somos igreja, irmãos. Nem todo mundo aqui é perna, nem todo mundo aqui é braço, nem todo mundo aqui é dedo, irmãos. Nós somos um corpo. Todos nós podemos e devemos e temos algo para oferecer. Você pode dizer graças a Deus? Amém, irmãos? Ele diz assim, no texto que a gente leu de Gálatas aqui: não nos cansemos de fazer o bem. Ele diz assim: não nos cansemos e nem que haja em nós desânimo. Que tipo de cansaço e desânimo vem muitas vezes ao fazer o bem, irmãos? A gente diz assim: mas fulano não merece mais ajuda. Ciclano foi ingrato comigo. Eu fiz algo, mas eu esperava algo em troca. Eu não dizia, mas eu esperava. Ele não fez. Então eu desanimei. Perdi o interesse de ajudá-lo. Ele não merece mais a minha ajuda. E Paulo está dizendo: não se canse, não haja desânimo ao fazer o bem. Muitos de nós, irmãos, perdemos a oportunidade de ajudar Jesus por aí afora. Porque Jesus disse: muitas vezes eu vou estar por aí disfarçado, na figura de um mendigo, na figura de um pobre, de um necessitado, de alguém que está enfermo. Vocês poderiam ter orado, vocês poderiam ter falado, vocês não fizeram nada, perderam a oportunidade de falar comigo. Amém, irmãos? Paulo diz assim: se a gente perseverar em fazer o bem, nós vamos colher os frutos. Nós vamos colher os frutos de fazer o bem. Mas ele diz algo muito interessante, irmãos: no tempo certo. Repita comigo: no tempo certo. Sabe por quê, irmãos? Nós esperamos para além desta vida. Amém? Os frutos, a colheita, irmãos, também diz respeito à vida eterna. Talvez a gente não ganhe nada com isso aqui nesta vida. Talvez a gente não ganhe gratidão aqui nesta vida. Mas os frutos também serão colhidos na vida eterna. Amém? Ele também diz assim: especialmente aos da família da fé. Se você foi reconciliado, irmãos, o seu irmão em Cristo agora é sua família. Amém? Nós aqui todos somos uma só família. Então, se dói em um, dói nos outros. Se um está com dificuldade, todos estão. Amém, irmãos? Igreja não foi feita para ninguém ficar rico, irmãos. Não foi feita para que as pessoas não tenham nada que fazer, vão lá para a igreja se escorar. Viver dos frutos, dos benefícios.
A igreja foi feita, irmãos, para que todos estejam em comum acordo, unidos, não uniformes, porque nós somos diferentes em algumas coisas, mas unidos, irmãos, em amor, com os mesmos propósitos, com os mesmos compromissos, com a mesma fé, com as mesmas intenções. Amém? Então, quando um do corpo padece, todos padecem. Eu já fui em igrejas gigantes, irmãos, gigantes, que arrecadavam muito e tinham pessoas com problemas. Arrecadavam muito e tinham pessoas com dificuldades. A conta não fecha. Nós precisamos atentar para isso. Isso não é de hoje, irmãos. Amém? Mas nós temos um compromisso de sermos diferentes. Amém? Façamos o bem. Terceiro, irmãos, e aqui eu encerro. Abra comigo em 3 João, no capítulo 1. Terceira João, no capítulo 1. Amém? É um pouco antes de Apocalipse, irmãos. 3 João, no capítulo 1. É antes de Judas, antes de Apocalipse, depois de Hebreus, depois de Tiago, depois de Pedro. Amém? 3 João, no capítulo 1, verso 11, ele diz assim, o apóstolo João: Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Meu Deus, olha só. Quem faz o bem prova que é o que, irmãos? Filho de quem? Filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Repita assim comigo. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Amém, irmãos? João está dizendo, não seja influenciado. Ele começa no verso 11 dizendo, amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie. Amém? Ele está falando de problemas na igreja, irmãos, a qual ele está escrevendo essa carta, e ele está dizendo, ele está dando um alerta, tem um problema, tem a dificuldade. Tem pessoas que estão vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma. Não se deixe influenciar pelos maus exemplos. Tem pessoas fazendo maldades. A terceira palavra, irmãos, que a Bíblia diz ao nosso respeito é: reproduza o que é bom. Amém? Reproduza o que é bom. João está dizendo, o mal está aí, galera. O mal está entre vocês. Vocês podem ver as pessoas más fazendo maldades. Aliás, João fala muito disso, irmãos. Há muito mal no mundo. Ele fala do espírito do anticristo. Na sua primeira carta ele fala que o mundo jaz no maligno. Ele fala sobre influências de Satanás na maldade, influenciando as pessoas a fazerem o que é mal, o que desagrada a Deus, o que prejudica o próximo. Ele fala muito disso, irmãos. Ele está dizendo aqui na sua terceira carta, a última: não deixe se influenciar por isso. O mau exemplo está aí, mas não se deixe influenciar. O mal está no mundo, está nas pessoas, mas vocês não precisam reproduzir o que é mal. Reproduzam o que é bom. Amém, irmãos? Satanás se aproveita da maldade. Você sabe disso. Satanás se aproveita do nosso pecado. Satanás se aproveita das cobiças, dos desejos, dos orgulhos, irmãos, para operar o mal nos seres humanos. Mas nós somos filhos de Deus e nós reproduzimos o caráter do Pai. Nós reproduzimos o que é bom, meu irmão. Entenda uma coisa, você carrega o bem. Diga assim: eu carrego o bem. Você carrega o bem, você tem o bem, você tem o que é bom, irmãos. Você recebeu o que é justo, você recebeu a justiça, você recebeu o amor, você tem algo para reproduzir. Eu sempre digo aqui para vocês, o mundo diz que nós precisamos ser originais, irmãos, e a Bíblia diz que nós precisamos imitar a Jesus Cristo. Você tem exemplo, irmãos. Você tem bons exemplos.
até mesmo de pessoas que estão ao seu redor. Tem exemplo do que é bom fazer, irmãos, de pessoas que caminham com Deus a sua vida inteira e que fazem coisas boas. Reproduza o que é bom. Muitas vezes nós olhamos até para o nosso meio, irmãos, para a igreja, para as pessoas, e a gente só pensa naquilo que é ruim, irmãos. Só vê o que é mal, só vê o problema, só vê a dificuldade, enquanto tem coisas boas acontecendo. Enquanto tem pessoas fazendo coisas boas, irmãos, e nós precisamos nos influenciar por isso. Amém? Você carrega algo precioso, meu irmão. Você tem um valor, Jesus Cristo te deu um valor, te deu coisas boas, te deu uma palavra, te deu uma mensagem, você tem, você possui. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos. Reproduza o que é bom, siga o bem, ande com o bem, ande com pessoas boas, irmãos. Ande com pessoas boas. Paulo diz assim, irmãos, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Então nós precisamos de andar, irmãos, com pessoas que reproduzam aquilo que é bom, que estão interessadas em reproduzir os exemplos da palavra de Deus. Por óbvio, meu irmão, se eu insisto em andar com pessoas que têm um caminho deliberadamente mau, um caminho voluntário em fazer o que é errado, em algum momento nós vamos começar. É característico do ser humano, irmãos. Pense em Adão e Eva. A serpente falou com Eva primeiramente. E toda aquela maldade, toda aquela má intenção, toda aquela estratégia de Satanás, Adão caiu. Ele podia ter dito, ele podia ter repreendido Eva e expulsado a serpente do jardim. Não, ele se deixou influenciar. Ele caiu na conversinha. Muitas vezes nós confundimos algumas coisas, irmãos. O crente diz assim, mas eu preciso andar com os maus para ganhá-los para o bem. É verdade. Amém? Vocês concordam com isso? Se você não andar na maldade, se você não andar na escuridão, se você não ir atrás do imundo, do perverso, você não vai ganhar ninguém para Jesus. Mas, tenham cuidado. Amém? Ande por todos os lugares, irmãos. Fale com todas as pessoas, seja amigo de todo mundo. Mas não se esqueça, a sua prioridade é o Senhor. Você tem compromisso em reproduzir o que é bom. Você não precisa, irmãos, para influenciar pessoas, você não precisa abrir mão de valores. Você não precisa abrir mão de compromisso. Nenhum de nós diz assim, mas para ganhar o drogado eu preciso fumar maconha. Ninguém faz isso, irmãos. É um mau testemunho até. Não adianta tu ir lá pregar para o cara que está numa vida de vício, de problema. Tu vai lá e se enfia e começa a praticar o problema do cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós apagamos a luz, irmãos. Nós apagamos o azeite da lamparina. Amém? Para encerrar, irmãos, ele diz assim, quem faz o que é bem, quem faz o bem, prova que é filho de Deus. Amém? Sabe o que você é, meu irmão? Você é, irmãos, o contraponto de Deus para a maldade. Você é aquele que Deus envia como luz em meio à escuridão. É isso que você carrega. Jesus mesmo disse no Sermão do Monte, ninguém acende uma lamparina e coloca ela debaixo da cama. Coloca no alto da casa para que ela possa iluminar. Você é o contraponto de Deus, irmãos. Aonde há maldade, você vai com o bem. Aonde há corrupção, irmãos, você entra com justiça. Aonde há violência, você entra com misericórdia. Aonde há guerra, você entra com a paz que excede todo entendimento. Você está entendendo isso, irmãos? Reproduza o que é bom, porque assim você prova que é filho de Deus. Você é filho de alguém que é amor. Ele disse, Deus é amor, eu sou o amor. Deus é paz, Deus é justiça, Deus é graça. Você precisa honrar o Pai que está no céu, vivendo como Ele quer que você viva, meu irmão.
em todas as áreas, em todas as esferas. E João diz assim: quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Um filho saudável, irmãos, vem de um pai saudável. Quando o pai é saudável, o filho vai ser saudável. Quando o pai não foi tão saudável assim, normalmente o filho vai ter que ter algumas correções no meio do caminho. Vai ter que se ajustar em algumas oportunidades. Faz parte. Mas o nosso pai é perfeito, irmãos. Se nós somos filhos de Deus, nós conhecemos a Deus. E João está trazendo aqui, irmãos, a prova dos 9, né? Se você faz o bem, você é filho. Se você não faz o bem, se você faz o que é mal, você não conhece a Deus. Se você não conhece a Deus, você não é filho, porque o filho conhece o pai. Jesus disse: eu falo e as minhas ovelhas ouvem. Elas conhecem a minha voz. Jesus disse assim lá em João 14: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Por que, irmãos? Por que João diz isso? Porque Deus é bom. Amém? Deus é bom. Se você reproduz o que é mal, você não está reproduzindo a partir de Deus, porque Deus é bom. Se você se diz filho de Deus, irmãos, e faz o mal, você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque se Deus é bom, você se diz filho de Deus, mas faz o que é mal, tem algum problema. É sinal que esse pai aí é mentiroso. E Deus não é mentiroso, né, irmãos? Ele mesmo diz: eu não sou o homem para que minta. Eu não me arrependo. Eu não erro. Deus é bom, irmãos. Se Deus é amor e você não é, irmãos, está fazendo de Deus um mentiroso, porque Ele diz: eu sou o amor. Ele diz: eu sou a luz. Mas se você está vivendo em trevas, irmãos, está fazendo de Deus um mentiroso, porque você não está reproduzindo o caráter do Pai. Amém? Você entende isso, irmãos? Eu sempre falo aqui para vocês, irmãos, Satanás não é dono de nada. Mas a Bíblia, Jesus disse que ele é dono de alguma coisa. Ele diz assim: Satanás é o pai da mentira. Se você está servindo a mentira, você é filho de quem? De Satanás. É ou não é? É lógico, não é, irmãos? Jesus disse: Satanás é o pai da mentira. Se nós andamos em mentira, se nós andamos em maldade, se nós não estamos reproduzindo aquilo que é bom, então nós somos filhos da mentira. Aliás, a Bíblia diz assim: os filhos da desobediência. Satanás desobedeceu a Deus. Foi o primeiro desobediente. Né? Então, se nós somos filhos, irmãos, se nós fomos reconciliados com Cristo, nós temos que reproduzir o que é bom. Concluindo então, tem de bom ânimo. Amém? Faça o bem e reproduza aquilo que é bom. Reproduza o caráter de Deus. Amém? Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça. Jesus disse: sejam pacificadores, porque aí vocês vão provar que são filhos de Deus. Amém? Se coloque de pé, irmãos.